Oi, Gídio. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a nossa sabatina para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Algumas orientações importantes, presta atenção. Vão ser 10 questões que vai aparecer na tela para você, questões objetivas, no modelo CESP-SEBRASP, onde apenas uma pode estar certa ou pode estar errada. Você vai ler a questão com atenção, com calma, e vai me responder se essa questão está correta ou se ela está errada. Dependendo muito da sua resposta, eu vou fazendo muitas e outras perguntas em cima daquela resposta que você me deu. Ok? Outra coisa bem Ok. importante é você tirar perto de você qualquer tipo de resumo, de material impresso, material digital, qualquer tipo de anotação. A única coisa que você pode consultar é a sua memória, que é a melhor ferramenta de trabalho que você tem até então. Ok? Tranquilo? Ok. Fechou? Tranquilo. Nós não temos Estou. muito tempo, são 10 questões. Como a gente atrasou um pouquinho, a gente tem que responder essas 10 questões em no máximo 40 minutos. Parece um longo tempo, mas você vai ver que não é tanto tempo assim, porque eu vou perguntar muitas outras coisas para você. Tem alguma dúvida? Não. Não? Então eu vou compartilhar a tela com você, aí a gente já começa a nossa sabatina. Podemos passar para a nossa primeira questão? Sim. Fechou então, vamos lá, primeira. No poder regulamentar a administração pública, distribuir e escalar as funções de seus servidores. Sim. Se é certo ou errado? Você tem que me responder, lê a questão com calma e me responde se essa questão que você está vendo na tela agora está correta ou se ela está errada. Só para te motivar ainda mais, ninguém até hoje acertou as 10 questões. A administração pública distribui e escalar. Antes de você me dar a sua resposta definitiva, vamos bater um papinho aqui, tá? Essa questão é uma questão de direito administrativo e ela está falando sobre a parte dos Uhum. poderes da administração. E justamente ela está falando sobre o poder regulamentar, ok? Fala para mim o que seria o poder regulamentar. Para que serve? Onde se aplica? Não lembro desse tema ainda, Eduardo. Não? Você não estudou poderes da administração? Sinceramente, estudei, mas não estou lembrando não. Poder regulamentar. Uma coisa bem importante, Gídio. Todas as suas respostas da sabatina tem que ser justificada. Eu não aceito você falar assim, ó, tá errado. E simplesmente isso. Eu quero saber o Uhum. porquê que tá errado, tá bom? Você não viu o poder regulamentar? Então, se vi, não estou lembrando. Tá. Fala pra mim Civil, qual não que é. tô lembrado, não. Tá, ok. Fala pra mim qual que é a diferença do poder vinculado pro discricionário. Vinculado quando o agente, por exemplo, tem que obedecer aquilo que está determinado na administração, né, em lei. E discricionário quando ele tem o poder de dosar o que ele vai fazer, a maneira dele agir. Se ele pode, vai ser a mercê dele, né, discricionário. Ele vai poder ter uma margem de opinar maior do que o vinculado. O poder Vinculado ele discricionário, vai ele ter que. não. Então, o poder discricionário, ele não tem que obedecer o que a lei fala? Tem também, só que ele vai ter uma margem de escolha. Tá. Ele vai Fala um ter uma pouco. margem de escolha. Ele, Entendi, entendi. Fala pra mim um pouco sobre o poder de polícia. Aonde se aplica o poder de polícia? Ou quais são poder os de conceitos polícia do poder de polícia? é o poder dado a uma pessoa para que ela possa exercer é, as atividades determinadas por um órgão público. Tá, deixa eu fazer uma analogia aqui com você. Eu sou um policial rodoviário federal e eu fazendo uma blitz, né, na rodovia, eu peguei o Egídio com droga dentro do carro. Pergunto eu, para eu te deter, né, eu estou exercendo o meu poder de polícia ou não? Sim,
Sim? Sim, está. Tem certeza? Sim. Tá. Eu sou um agente de trânsito Sim. e vi o cara passando no farol vermelho, peguei a placa e peguei o meu talãozinho de anotação lá de multa e dei uma multa pro indivíduo. Isso é exercer o poder de polícia? Sim ou Eu não? Sim ou acredito não? que sim. Eu, Sim ou eu não? acredito que sim. Não, você Acho que acredita? Você tem sim. certeza? Ou não tem certeza? Eu diria que sim, porque você é um funcionário, está fazendo ali a sua função, você está exercendo o seu papel. Tá. Mas eu quero saber, de 0 a 10, o quanto de certeza você tem na sua resposta? Na minha convicção, eu diria 8. Então você não tem certeza, porque certeza é 10. Na verdade? Não, então não. Você não tem certeza. É. Sou um fiscal, tá? Sei lá, do Procon. Um fiscal do Procon. Entrei dentro da loja, falei pro gerente me passar as notas fiscais dos produtos e adivinha, não tinha nota fiscal dos produtos vendidos. Ou seja, é praticamente um crime tributário, certo? Caiu na parte aí da Certo. Receita Federal no que tange os crimes tributários. Pergunto eu, a interdição desse estabelecimento, quando eu exerço a interdição, isso é um poder de polícia? Sim. Tem certeza? É. Você tem certeza? É um poder, é um poder dado ao funcionário público, diante da legalidade que ele tem, de fazer isso. Entendi. Só pra gente encerrar essa questão e você me dar uma resposta definitiva, fala pra mim quais são os princípios da administração. Da administração pública, né? Eita. Quais são os princípios da administração pública? Legalidade, impessoalidade. É o limpe. Não sei. O que é limpe? Não sei. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem certeza? Não tá faltando nada? Não. Não tem certeza ou não tá faltando nada? Não está faltando nada, mas eu não tenho certeza se é isso. E é ruim, né? Eu, Você não ter é. certeza nos princípios, isso é grave, né? Porque isso cai em todo concurso. Uhum. No mínimo, né? O fundamento ali. Certo? Então você precisa ter uma certeza absoluta. Você não pode ir para sua prova sem ter certeza absoluta nesse ponto. Concorda comigo? Ok. Esses princípios, eles são explícitos ou implícitos? Os que você me falou, Eles é explícito são. ou implícito? Eles estão. Eles estão na Constituição, então eles são implícitos, né? É isso? Não sei de nada. Eu só aplico essa Eu tô batina. sem saber. Eu tô sem ter certeza se aquilo que já consta ali na Constituição, se é implícito. Acho que é implícito, está implícito. Você tem certeza ou você não tem certeza? Não, esses princípios que eu falei agora, eles já estão lá na Constituição, eles não podem ser modificados. Não podem ser analisados, não podem ser julgados, não podem ser mensurados. Eles Então estão eles, ali então eles são para implícitos. ser consultados, implícitos. Certeza. Não sei, viu? Essa questão em tela, tá certa ou errada? Então, no poder regulamentar a administração pública distribui e escalona as funções de seus órgãos e seus servidores. Certo. Certo? Essa questão está errada. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Todas as 10 questões eu vou enviar elas para você corrigir uma a uma e explicar o porquê. Ok. Beleza? Vamos passar para a Certo. segunda? Ok. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, Fundamento. segunda questão na sua tela. Certo. Essa aí, os fundamentos são esses aí mesmo. Tá. Antes de você me dar a sua resposta final, eu sempre gosto de bater um papinho com o aluno, né? Para testar os conhecimentos deles, Certo. né? Aqui ele está falando sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Legal? Os fundamentos é uma parte dos princípios fundamentais. Tirando os fundamentos, quais os outros princípios que nós temos? Pergunta simples, né?
Tirando o Tô lascado, fundamento. então, Quais verdade. são os outros? Os outros princípios. Tem 1 minuto para me responder. Pensa aí. Busca dentro da sua memória de longo prazo. Pensa naquilo que você estudou, nas questões que você fez. É. Eu não sei se é o Estado, o governo soberano e o povo. Não, né? Isso aí. Ó, sem medo de errar, tá? Egídio, cara, sem medo de errar, aqui a gente tá pra aprender. Eu tô te forçando e talvez às vezes induzindo você ao erro pra ver como que tá as suas ideias aí, se elas estão todas no lugar, entendeu? Então às vezes você vai estar certo e eu vou tentar te confundir com algumas perguntas. Então fica ligado, tenha concentração e não tem medo de errar. Aqui você pode errar à vontade. O dia que você não pode errar é o dia da prova, mas aqui tá tranquilo. Tá? Então, além dos fundamentos, né, dentro do rol, são três os princípios. Um deles é o fundamento. E os outros dois? Sei não, Eduardo. Não sabe? Não. Não vou Tá. chutar, né? Dizer a gente chutar, não vou. Essa pergunta em tela, tá certa ou errada? Creio que está certa. Você tem certeza? Tenho. O que seria, dentro dos fundamentos, só uma curiosidade aqui. Aqui tá falando sobre os fundamentos, né? E a primeira parte tá Uhum. falando sobre a soberania. O que quer dizer essa soberania? O que significa Governo sober... O governo soberano. soberano sobre quem? Sobre os territórios, sobre os estados. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma mulher, infelizmente, estava passando na rua à meia-noite, voltando do trabalho, e um indivíduo abordou ela, né? Colocou ela dentro do carro por forte ameaça de uma arma de fogo e, infelizmente, estuprou essa mulher. Pergunto eu, dentro desses princípios, qual que ele infringiu? Ou nenhum? Infringiu nenhum princípio, nenhum fundamento. A dignidade da pessoa humana. Tem certeza? Sim. Você falou um sim meio triste. Sem a certeza. É. Verdade. É ou não é, pô? Assim. É ou não é? É. Não Não sei. tem que marcar? Marca o que é. Não sei. Explica pra mim, só pra gente encerrar, o que seria o pluralismo político? Qual o conceito do pluralismo político? Os diversos partidos políticos que podemos adentrar, né, ou criar. É um país livre para você criar partidos políticos e juntos compartilhar a mesma opinião política. Tem? Vou dar um exemplo aqui pra gente encerrar essa parte aqui. O Eduardo acha que fazer revisão do conteúdo é bom. O Egídio falou que fazer revisão não presta, não serve pra nada. Pergunto eu, essa divergência de ideias faz parte do pluralismo político? Sim, é exatamente isso. São ideias diferentes, propostas diferentes Mas não tem nada a ver com a de governo. política? Será que não tem nada a ver só com a política? Ou tem a ver com opinião? Tem a ver com opinião? Democracia? Não, com a democracia. Assim, dentro da democracia do Brasil existe opiniões democráticas, né? Todas elas. Essa pergunta em tela tá certa ou errada? Certo. Essa questão está incorreta. Tá bom.
Incorreta. Vamos para a terceira? Tô fazendo pergunta demais, né? Tô fazendo pergunta demais. Vamos. Vamos lá para a terceira. Terceira pergunta na sua tela. Errada. Errada? Por que que tá errada essa É. questão? Por quê? Porque porque ele fala aqui em computador comprometido. Não é preciso estar comprometido para que ocorra a invasão de um vírus. Tá. Vou ler para você um negócio aqui. Um código malicioso é um programa desenvolvido para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Um dos tipos de códigos maliciosos permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Esse tipo de código malicioso denomina-se corretamente backdoor. Tá errado essa questão. Eu julgo errado. Tá. Antes de você me dar a sua resposta final, vamos bater aquele velho papinho, tá? Quando a gente fala sobre código malicioso, a gente está falando um pouquinho sobre os malwares em geral, principalmente no que tange ao tema de segurança da informação, ok? Aqui está falando sobre backdoor, ok? Mas existem outros malwares maliciosos, né? Malware é malicioso, na verdade, né? Mas explica um pouquinho para mim qual que é a diferença do cavalo de Troia pro phishing. Ou não tem diferença? O phishing ele vai pescar aquilo que você está digitando. Aqueles dados que você está incluindo ali no teclado, ele vai sequestrar aquilo ali. Já o cavalo de Troia, ele é oportunista, ele vai ser embutido ali no computador uma isca para quando você executar um programa, ele ser ativado. Tem certeza? Você não trocou conceitos aí? Não. Sei. Sei. A nossa questão está falando sobre o malware chamado backdoor. Para que serve? Como que age, né? Para ser melhor, para ser mais exato. Como que age o backdoor? Então, é bem parecido com o cavalo de Troia, né? Ou ele age também dessa forma. Ele fica ali no computador e aí quando você vai executar um programa, ele é ativado. Ele é executado. Entendi. Deixa eu te perguntar, um firewall, ele é um malware? Não. Ele é o quê? Ele é uma barreira de proteção, contra os malwares. E qual que é a diferença do firewall pro Windows Defender? O Windows Defender é um antivírus e o Firewall é uma linha, uma barreira de defesa dos dados transitados ali no computador. Tem certeza? Sei. Será? Não tem certeza, né? Pela sua cara você não tem Não, certeza. Não tem, né? não, tenho E é não. grave isso, né? Sabe por Não. quê? Porque essa parte de segurança da informação, cara, a probabilidade de cair pelo menos uma questão na sua prova é muito grande. Muito grande, né? Então esses assuntos a gente tem que dominar. A gente não pode, tipo assim, ó, saber só 50%. Não existe isso. A gente tem que saber. Lógico que você não vai vai se aprofundar na questão, porque você não vai dar aula disso. Mas a gente precisa saber cada um dos conceitos. Só pra gente encerrar aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. O anti-spam é um antivírus?
Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O anti-spam é um antivírus? Não. O anti-spam, ele é para você evitar aquelas mensagens de propaganda. E o antivírus? O antivírus é para combater vírus. Tá? Mas todos os malwares são vírus ou vírus é uma classificação fora dos malwares? Entendeu a pergunta? Entendi. Por Não, exemplo, eles são uma classificação fora dos malwares. por Porque tem os exemplo, vírus por que exemplo, vou te dar um tem. exemplo aqui. O backdoor é um vírus ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Entendeu? O cavalo de Troia é um vírus? O phishing é um vírus? O Worms é um vírus? Não. Ou não tem nada a ver uma São, coisa com a outra? são malwares. São malwares. Então vírus é outra coisa. Vírus. Como é que eu posso dizer? Tem porque tem o war, que são os vermes, e tem os vírus. Então são coisas diferentes, conceitos diferentes. É, são. Tá. Essa questão então ela tá certa ou errada? Eu daria que está errada. Tá. Essa questão está correta. Vou zerar, viu? Não sei. Não, você tem que ter pensamento positivo, pô. Vamos lá? A próxima? Bora. Quarta questão na sua tela. Certa. Certa? Certa. Tá. Vamos bater um papinho então sobre direito penal um pouquinho aqui. Na nossa questão, ela tá falando lá no finalzinho, né? Nessa Ah. situação, Antônio e Breno responderão pelo crime de corrupção ativa, né? Explica pra mim qual que é a diferença de corrupção ativa para passiva. O Eduardo, não, ele não vai responder por corrupção ativa, não, porque eles não são funcionários. Eles estão se fazendo passar por funcionários públicos. Então aí eles estão cometendo uma é, falsidade de identidade. Pensa com calma, raciocina. Eu quero saber primeiro qual que é a diferença de corrupção ativa para passiva. Ativa quando executa e passiva. Ativa é quando, por exemplo, você pede dinheiro em troca de um benefício. Passiva quando você fecha os olhos para que determinado delito aconteça. Ah, então quer dizer que se eu, Eduardo, for parado numa blitz e meu carro estiver irregular e oferecer 10 mil pro agente, eu tô cometendo corrupção ativa? Você não, mas o policial ele está cometendo corrupção passiva. Se ele aceitar, você tá falando. Isso, E se eu falar isso. pra, e se eu falar para Mas ele você, assim, e se eu falar para ele assim, ó, policial, eu estou te dando um presente, 10 mil reais, só isso. Isso é corrupção? Ativa ou passiva? Ó, presta atenção, eu estou te dando um presente e coloco na mão dele 10 mil reais. Isso é corrupção? Passiva ou ativa? é sim, porque o policial no exercício da função ele não pode aceitar presentes, dinheiros, essas coisas. Hum. Fala pra mim um pouquinho o que seria o tráfico de influência. Tráfico de influência, o que seria? Seria
seria a troca de informações entre pessoas que têm acesso ali a cargos públicos, a funções públicas, favorecendo terceiros. Tem certeza? Você não confundiu algum conceito aí? Outra coisa? Ei. Tá certo? Você tá certo? Tá certo. Explica pra mim o que seria uma prevaricação. Eita, prevaricação. Eu li isso essa semana. Ler não quer dizer nada, né? E ler não quer dizer aprender. Não é verdade? Concorda? Uhum. Ah, prevaricação. O que é? Tic-tac, tic. 10 segundos. Aceitar propina? Isso é uma pergunta ou uma resposta? Resposta. Não sei. Não sei, eu acho que não, hein? Não sei. Também acho que não. Pra gente encerrar, fala pra mim o que é concussão. 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 É alguma coisa em comum com outra. Não falou nada. Não falou nada com nada. Não sabe o conceito? Não. Isso é importante, então, você anotar. Não sei. Saber o que é tráfico de influência, prevaricação, concussão, usurpação da função, corrupção ativa, passiva, tudo isso aí, esses conceitos, cara, com certeza absoluta vai cair na sua prova. Uma questão, duas questões, no mínimo vai cair, tá? Não perguntando o conceito, mas criando a situação hipotética assim como essa e fazendo você responder, ok? Essa questão em tela, tá certo ou errada? Errada. Tá. Essa questão realmente ela está errada. Você acertou pelos motivos errados. Mas você acertou. Acertou errando. Porque a justificativa que você me deu dessa questão está errada. Tá? Mas depois, quando você analisar certinho na sua casa, você vai descobrir por que ela está errada. Fechou? Vamos para a próxima? Vamos. Vamos lá. Quinta questão na sua tela. Certo. Certo? Correta já? Certo. A única coisa que eu quero saber dessa questão é a seguinte. Já. A única coisa que eu quero saber é a seguinte. Para alguém ser preso em flagrante delito, tem um tempo determinado ou não tem? Tem. Tem? Qual que é o tempo? Ele tem que ser. Ele tem que ser pego no momento. Como é? No momento. Momento. Assim, como se diz, um pouco imediato ao crime, ao delito. Então, imediato. Então, só naquele momento. Passou daquele Flagrante, momento. ele tem que ser flagrante. Então, esse flagrante que você está falando, ele tem um tempo. Ou, assim, Ou não? ou, É isso que eu quero saber. Por exemplo, acabei de cometer um crime. A polícia tá vindo. Me viu cometendo esse crime. É flagrante?
Então, e é sim, e inclusive se estiver sendo perseguido, ele aí e sendo capturado, ele é flagrante, sim. Mesmo em perseguição. Tá, Independente do tempo que demore a perseguição. beleza. Outra situação hipotética. Eu acabei de cometer o crime. Saí, sei lá, saí correndo, fugi, tá? Isso era de dia. À noite, tava passando na rua e alguém me caguetou, falou pra um, que falou pra outro, que falou pra outro, chamou a polícia. A polícia foi lá e me prendeu. Isso é flagrante? Não. Tem certeza? Quer dizer, provas testemunhais. Não é flagrante, então. É. É porque, Eduardo, o delegado vai ter que ter diligências para investigar isso aí, né? A veracidade dos fatos. Então, por exemplo, acabei de atropelar uma pessoa porque eu estava embriagado. Isso agora são 2h46 da tarde. Atropelei a pessoa, matei ela. Sei lá, matei, mandei pro hospital, enfim, mas eu estava embriagado. Furei o farol vermelho e atropelei a pessoa. Sei lá, matei ela, tá? À noite, aí escondi o carro, tudo certinho. Só que olharam pelas câmeras de segurança e identificaram o meu veículo, sabiam onde eu morava e a polícia bateu na minha casa. Isso era 8 horas da noite pra me prender. Isso é flagrante? Não, Tem certeza? tem. Isso, falou um tenho meio triste, hein? Você falou um tenho sem certeza. Não é verdade? Mas eu tenho certeza. Não é flagrante. Não é flagrante. Tá bom, então. Vê, na última linha da nossa questão, ela está mencionando atos preparatórios. O que, que seria isso? Atos preparatórios. Tá falando assim, ó, o agente não atingiu os São os atos de indícios. execução. Ó, presta atenção. Tá falando assim, ó, o agente não atingiu os atos de execução do delito, não havendo se falar em flagrante pelos atos preparatórios. O que, que seria isso? Seriam o material que eles estavam portando que ensejariam pensar que ele iria cometer um crime. Então quer dizer que se eu atropelar uma pessoa no farol vermelho, alcoolizado, e fugir, então não existe ato preparatório, porque eu não tava preparando nada? Tem certeza? É isso? Aconteceu. Tava passando, Não, atropelei. mas Então não existe ato preparatório. nesse caso aí, não. Mas você não tem certeza. Eu tô sentindo que você não tem certeza. Não, no caso que você mencionou, não tem ato preparatório. Aí foi um homicídio culposo, uma lesão culposa. Mas nesse caso aqui, que eles estavam portando, pode-se pensar que preparatório seria pelo que eles estavam, ao ser investigados, portando, carregando com eles. Tá. Essa questão, então, ela tá certa ou errada? Eu acho que está errada. Tá errada? Essa questão, ela está correta. Isso. Ela está correta. Tá? Presta bastante atenção, o Egídio. Sempre que você ver uma questão de prova, observa cada detalhe. Por Ah, quê? eu ia botar certa mesmo. Então, mas você falou errado, agora É, acabou. não, eu iria dizer que estava. É, porque É. eu não vi se não haverá flagrante. É isso mesmo, é o que eu estava pensando. Presta atenção, você viu o que eu faço? Tento fazer aqui? Tento te confundir. Você leu a questão, você até analisou ela, e quando no meio trajeto eu comecei a fazer um monte de pergunta que fez você esquecer a sua linha de raciocínio da questão. Então, a sua mente divagou um pouquinho e voltou. Quando voltou, você teve outra concepção. Você entendeu? Então, acontece muito isso na prova, né? A gente fazer a prova, marcar o X no lugar que a gente denomina o correto, só que a gente faz aquela velha revisão. Quando a gente faz aquela velha revisão, dá sempre uma cagada, né? Ai, caramba, eu acho que tá errado agora. Aí começa a fazer outro tipo de análise. Então a dica é o seguinte: tenta sempre focar, obviamente, vai responder as minhas perguntas, mas antes de me dar uma resposta final, leia novamente, analisa rapidinho. E outra coisa, sempre que você tiver alguma palavra
né? Algum conceito, alguma característica dentro da questão que você não sabe, nunca viu na sua vida, marca do lado, anota, grifa e vai buscar o conceito. Porque se caiu em uma questão, sempre cairá em possíveis outras questões. Inclusive, nenhuma das questões que eu mostrei em tela até então, eu tirei da minha cabeça, tá? Todas elas são questões anteriores de prova para concurso público. Então fica muito ligado, porque se cair uma vez, pode ser que caia novamente. Fechou? Vamos para a próxima? Sexta questão na sua tela. Errada. Errada por quê? Porque para ter o objeto direto, ele se refere a um verbo transitivo indireto ou intransitivo. E no caso aí da inteligência artificial, vai exercer a função de, eu não tenho certeza, mas de complemento nominal. Explica para mim o que seria um verbo intransitivo. Que não tem transitividade. Ele não tem objeto direto nem objeto indireto. Ah, ele concorda com alguém ou não? O verbo. Esse verbo intransitivo. Ou não precisa concordar? Não precisa concordar. Cita para mim Por exemplo, acordei e saí. Não precisa concordar com nada. Simplesmente acordei e saí. Não tem Entendi. dependência com outra coisa. O que seria um verbo impessoal? Que não possui pessoa. Tipo, dá um exemplo. Choveu bastante ontem. Qual que é o verbo impessoal? Choveu. Não é intransitivo? Não, é impessoal, porque ele não se refere a ninguém. Isso é um fenômeno da natureza. Entendi. Só pra gente encerrar, o que seria um adjunto adnominal? Adjunto adnominal. É uma palavra que vem junto, que acompanha um substantivo. Só o substantivo ou tem outra classificação que ele acompanha? Tem. Ele é uma função sintática. Uma função sintática. E a função dele é complementar o substantivo. Então isso daí não é complemento nominal? Então, não foi o que eu falei, que era complemento nominal? Não, calma aí. Então, você tá falando pra mim que adjunto adnominal é um complemento nominal? É isso? Ah, não. Existe adjunto adnominal e existe complemento nominal. Qual que é a diferença de um para outro? No caso aqui seria um complemento porque complemento nominal ele acompanha, tem a preposição o acompanha e ele também vai assim qualificar o substantivo, só que acompanhado da preposição. Entendi. Ele complementa o nome. Tá. Essa questão, então, ela tá certa ou errada? Errada. Tá. Essa questão está realmente errada. Pelo motivo errado, 99% de chance que sim. 99% de chance que sim. Algumas respostas foi ok, só que talvez essa sua resposta justificando essa questão está errada, esteja errada também. Mas depois você analisa isso. Fechou? Vamos para a próxima, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Sétima pergunta na sua tela.
Ali era de posse, desenvolvimento dela, né? Aí vai ser, acho que era adjunta nominal mesmo. No que concerne a nação, os povos de brasileiros, cravos, acusam a São Europeia. Errada. Por quê? Porque a é preposição. E a preposição, ela não tem função sintática. O a é uma preposição, e preposição não tem E o função a, sintática. É isso. isso? A função sintática do a é zero. Tá. A nossa questão, ela tá falando lá na última linha sobre referida oração. Explica para mim como que eu identifico que o que tá na tela é uma oração. Como que eu sei que é uma oração? Uns poucos de brasileiros, sabe? Por ter verbo. Só porque tem Acusam. verbo a oração? É, isso. Qual que é a diferença de uma A oração para uma... oração, ela... Qual que é a diferença de uma oração para uma frase? A oração tem verbo. É obrigatoriamente ter verbo. A obrigatoriedade da oração é ter verbo. Aí a frase não. É, a frase pode não ter verbo. Isso. Se você me perguntar assim, Eduardo, a gente vai fazer uma outra sabatina em algum outro momento do dia? Eu vou responder para você. Sim. Ponto final. Esse sim é uma frase ou uma oração? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois, é uma palavra. E uma palavra isolada Sim. não pode ser caracterizada como uma frase. Pode, Uma pode, é uma frase. Isso, pode. é ou não é? Você tá Porque meio em cima do sintetiza uma muro. ideia, Não, sintetiza uma ideia, pode, é uma frase, mas não é uma oração. Só pra gente encerrar, fala pra mim o que seria uma interjeição. Interjeição. Intervenção Interjeição. é a ação de interjeição. Isso. O que é? Interjeição. Eita, Eduardo, esqueci. Interjeição. Exclamação, interjeição. Essa questão em tela, tá certa ou errada? Não lembro. Tá certa ou errada essa questão? 10 segundos. Errada. Essa questão, ela realmente está incorreta. Ok? Vamos correr pra próxima? Vamos. Daí eu vou te dar 3 minutos pra você resolver. E olhe lá. Pode rabiscar, viu? Vamos lá, Gigi. Já tem uma resposta? É saber se tá certo ou errado. Não, tô me. Vamos lá, que a gente não tem mais tempo. Errado. Errado? Você chegou a algum valor? Não, eu me atrapalhei aqui no caminho, mas tava numa linha de raciocínio aqui, mas deu errado aqui. Deu errado? Essa questão, ela está correta. Mas, quando você tiver com ela, você faz com mais calma, estrutura bem o esquema aí de PA, né? Que é progressão aritmética. Mas você acha um resultado bacana e vê se na estruturação do seu cálculo, no final, vai dar 34 processos. Fechou? Beleza? Senão não vai dar tempo.
Vamos lá, para a próxima. Certo. Penúltima questão na sua tela. Tá certo, Eduardo. Tá certo? Tá. Tá. Essa questão ela está incorreta. Errada. Tá? Eu sei que Egídio, eu sei que essa parte de exatas, né? Tanto a anterior a essa, quanto essa nona questão, exige um pouquinho de um raciocínio mais apurado, mais com calma, né, mais concentrado. Eu sei que até mediante a pressão psicológica aqui na nossa sabatina, as ideias não ficam muito no lugar. Mas você viu que foi proposital de eu deixar questões de exatas para o final, quando a sua mente já está um pouco mais desgastada, você já está mais cansado, para realmente sugar o máximo de você. Obviamente que quando você for fazer sua prova, você deve começar pelas disciplinas que você tem mais familiaridade, matando cada uma delas, né? Para que você possa ter até um ânimo maior, uma motivação maior para resolver questões mais complexas, tá bom? E outra coisa, treinar bastante, porque área de exatas é treino, cara. É treino e correção, não tem fórmula mágica pro negócio. Você tem que treinar, transformar essa questão que você está vendo em tela, que é o português, pro matematiquês. Querendo ou não, mesmo que é uma questão de física, é matemática. Física, isso daqui é matemática, tá? Então, transformar, saber interpretar o enunciado e transformar ele no matematiquês, 99% dos alunos que não gostam de exatas não sabem fazer. Esse acho que é o motivo mais fundamental ali para os alunos que não conseguem acertar questões de exatas. É não saber interpretar o enunciado. Fechou? Ok? Ok. Vamos para a última? Vamos. Última questão na sua tela. Errado, eu acho errado. Por que que tá errado? Ah, porque o que vai estender a área de influência econômica seria a multipolaridade. O que é multipolaridade? O que significa isso? É atingir vários polos, né? Vários lugares, várias regiões. Hum. Aí ele tá falando sobre durante o fim da Guerra Fria. Você sabe me falar quando foi o fim? Os anos? Ou o ano do Quando? fim? Não, Não não. sabe? Sabe quem participou da Guerra Fria? Os países? Os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética. Só eles ou teve mais? Aliados? Teve mais, né? Os socialistas contra os capitalistas. Ah, inclusive, foi bom você citar. Qual que é a diferença de socialismo para capitalismo? Ah, porque É, se você tá me dando uma explicação e mencionou isso, é porque você sabe. Qual que é a diferença de um e de outro? Socialismo para então, capitalismo. o capitalismo é onde você tem liberdade de acumular riquezas, né? De ter seus patrimônios, seus bens. É uma dos fatores. Já o socialismo, não, é tudo centralizado ali no governo. É,
o povo tem pouco acesso aí ao capital, aos bens de consumo. Há uma limitação bem restrita, né, na área econômica, na área política e social. Já no capitalismo há um leque disso aí, uma abertura, e incentivo até de você, quanto a maneira de você se portar socialmente. É isso aí, é mais a parte econômica, social e política. Será que você não trocou os conceitos? Tá certinho isso aí mesmo que você falou? Tá, certinho. Capitalismo é abrangente, abre um leque para você manifestar. Isso aí, já o socialismo restringe a economia, a política e o social. Não sei. Só pra gente encerrar aqui. Os Estados Unidos, ele é socialismo, parte mais pro socialismo ou capitalismo? Capitalismo. Ele fica em qual continente? Os Estados Unidos? América Central. América Central. Tá. Essa questão que você tá vendo em tela, tá certa ou errada? Errada. Essa questão realmente ela está incorreta. Tá? Beleza? Fechamos? Deixa eu voltar aqui. Fechamos. Tá me vendo só agora, né? Já saiu o slide, Estou, né? estou. Tá, né? Então assim, Saiu. Egídio, sempre na nossa primeira sabatina nós temos uma meta de acertos, tá? De 10 questões, geralmente a gente coloca uma meta de 60%. Ou seja, 6 questões para você acertar. Aqui você acertou 40%, ok? Lembrando que tem a primeira vez da sabatina, que fica nervoso. Eu coloquei cálculos aqui também, né? Que exige um pouquinho mais de raciocínio, algumas perguntas capciosas, enfim, tem todo um ambiente diferente na primeira sabatina. E a gente pode passar batido, até porque os números não interessam muito. O interessante é fazer você raciocinar, é fazer você pensar. Porque é o que falta hoje para o estudante. Ele quer que o computador fale para ele. Ponto. Aqui não, aqui a gente faz o aluno raciocinar, tá bom? E gerar ideias, criatividade, saber se colocar muitas vezes em uma situação na questão, dentro do enunciado, onde ele mergulha realmente e tenta ter uma visão mais ampla do que a banca está pedindo. Essa é a intenção da sabatina. É uma prova oral que ajuda o estudante a pensar, a raciocinar sobre cada termo do enunciado. Então esses 40% não quer dizer muita coisa. Quando a gente tiver a nossa segunda sabatina, que inclusive vai ser logo mais, eu não coloquei aqui agora, hoje, muitas questões, né? Faltaram algumas questões dentro da nossa sabatina que vai ser acrescentada na próxima. Então, essa primeira experiência aqui foi muito bacana, deu para você sentir um pouquinho, né? Onde você tá errando, onde você precisa melhorar, sim ou não? Sim. Dá, né? Em tudo. Então, não, isso é ótimo, isso é ótimo. Porque a intenção aqui é identificar realmente os seus pontos de melhoria. Que você precisa realmente melhorar para consertar os seus erros. Abraço, ó, sem desanimar, hein? Sabatina foi Tá bom. pegada. Sem desanimar que a gente Tá vai. bom. Dias piores virão. Próximas sabatinas virão. Beleza? Tá bom. Fechou Tá então, bom. tamo Até junto. mais. Abraço.